A Semana de Arte Moderna, em 1922, artistas de diferentes áreas davam início ao movimento modernista genuinamente brasileiro. A ruptura e a nova forma de se fazer arte têm impactos, inclusive, até hoje. E, Beth, uma galeria em São Paulo tem todos os anos celebrando aí a Semana de Arte Moderna. Pois é um movimento que trouxe a modernidade, né, para a arte brasileira. E se a gente for pensar bem, o movimento está idoso, né? Completou 93 anos esse ano. Virou tradicional já. Mas nem por isso a gente pode deixar de falar que é um movimento super ousado e que não é nada trivial, né? Ainda assim. A diferença que eu vejo daquela época para hoje é que em 22 os artistas que participaram da semana ou que fizeram parte desse movimento, né, eles foram vaiados e hoje são considerados sinônimos de genialidade. O caso do compositor, o Villa-Lobos. Na época ele se apresentou de chinelo e casaca para chocar mesmo. Ele foi vaiado de pé. A pintora Anita Malfatti recebeu críticas severas do Monteiro Lobato. O escritor era jornalista na época, ele acabou com ela. Enfim, Manuel Bandeira, o poema Os Sapos, foi literalmente para o brejo. Mas eles propunham exatamente isso, romper com as normas acadêmicas, chocar, trazer o que era novo. E foi tão contundente e tão factível que a arte reverbera até hoje. Em São Paulo, esses artistas plásticos, né, escritores, eles se reúnem todo ano desse grupo para festejar essa Semana de Arte Moderna. Eles expõem as peças que, de uma certa maneira, homenageiam a semana, homenageiam esses artistas, ou, de uma certa maneira, eles escancaram toda a influência que eles tiveram da Semana de 22. Eu tive lá na galeria, conversei com eles, a gente propôs essa reunião e foi bem interessante, olha só. A Semana de 22 é meio é o mito fundador da gente, né? Então, como mito fundador, eu acho uma coisa engraçada, porque primeiro ela ganha uma dimensão que é maior do que, às vezes, o próprio evento provavelmente teve, né? E quase não importa muito o que estava exposto lá, né? Quer dizer, aquilo vira uma referência que se aumenta ao longo do tempo. E essa exposição, né, comemorando 93 anos, é uma coisa ainda mais curiosa, porque a Semana de 22 é a ruptura e a gente está comemorando uma tradição de ruptura, né? Eu acho interessante a Semana de 22, eu sinto essa ligação, é que ela formou uma maneira de fazer as coisas no Brasil. É uma atitude com relação à arte que está acontecendo no mundo, é uma atitude com a própria tradição. A questão de 22, ela carrega uma postura a mais, que é uma postura de afirmação cultural nacional. Tem essa coisa da identidade, né? E eu acho assim que no trabalho, aqui como é uma superfície preta raspada com branco, duas coisas acontecem, é o contraste absoluto e a revelação. E eu acho que todo o trabalho, pelo menos na minha busca, tem a preocupação, e na semana também de 22, dessa busca de identidade, né? Um ponto que eu acho importantíssimo nessa questão da semana de 22 é a formação de um sentimento estético. Eu acho que a estética, né, na filosofia, ela é prima da moral. Então eu acho que a gente tem muito que lutar pela afirmação estética do país e trazer junto com isso uma afirmação moral. É uma afirmação estética e afirmação moral. Esses 25 artistas que participam dessa exposição, Sérgio, eles vão sair nesse sábado pelas ruas do bairro onde acontece a mostra, onde tem a galeria, que é lá na Vila Madalena. Eles vão carregar cada um a sua obra, o seu quadro, num passeio tipo performance. E em alguns lugares, em algumas ruas, praças ali do bairro, eles vão parar e vão ler trechos do Manifesto Antropofágico, né, que foi criado pelo Oswald de Andrade, os fundamentos ali do modernismo. Deve ser bem legal. A saída é às 15 horas, lá da Vila Madalena. Tomara que não chova, né, Sérgio? A previsão sábado é de ficar mais frio, mas não de chover. Não deve chover, não. A gente fica na torcida porque é um projeto bem bacana. Aliás, você sabe que na terça-feira o Pontual falou aqui no programa sobre a Semana de Shakespeare, né? Em que alunos encenam obras do dramaturgo em escolas britânicas, né? Eu acho que a gente tem que valorizar mais os nossos grandes artistas aqui no Brasil também e criar projetos voltados
voltados para as escolas com maior frequência, né, com maior regularidade, como o do Movimento de 22. Isso é importante.